Meus amigos e minhas amigas, companheiros e companheiras de ideais espiritistas, estamos aqui de volta para prosseguirmos com o estudo de O Livro dos Espíritos, aonde estamos concluindo o capítulo 9, que diz respeito às ocupações e missões dos espíritos. Então, vamos acompanhar o que os bons espíritos nos ensinam através de Allan Kardec. Nós estamos na pergunta número 565, que pergunta Allan Kardec se os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por elas. E respondem os espíritos superiores: examinam sim, o que pode provar a elevação dos espíritos e seu progresso. E aqui, pessoal, nós queremos falar para vocês que o espiritismo estuda a arte, mesmo porque na música o espiritismo está muito avançado. O espiritismo tem sites, rádios que irradiam música espiritualizante, essa música tranquila, afável, que faz com que nos sintamos bem. Então, o espiritismo está na arte, pessoal. Então, os espíritos, de fato, eles examinam o que eles podem fazer em benefício da arte. Não precisa ser arte espírita, pode ser a arte em todas as suas expressões, mas, graças ao espiritismo, também tem a sua arte. Pintores, escritores, escultores, em todos os aspectos o espiritismo está presente. E daí na pergunta 566, quis saber Kardec se um espírito que teve uma especialidade na Terra, um pintor, como exemplo, ou um arquiteto, outro exemplo, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida. Então a pergunta se caracteriza pelo seguinte: um homem, uma mulher, não importa, que foi na Terra um pintor, um arquiteto, uma profissão qualquer, em espírito, lá no outro lado da vida, se ele se interessa de preferência por aquilo que ele já executou no planeta Terra, quando encarnado, ou em outros planetas, não importa. E os espíritos respondem que tudo se confunde num objetivo geral. Eu acredito que se confunde, sim, de fato, mas não se misturam. Portanto, se for bom, esse espírito, ele se interessará na proporção em que lhe permitem ajudar na elevação das almas a Deus. Ou seja, no outro lado, ele poderá fazer o que ele bem pretende, desde que tenha uma finalidade nobre, que possa colaborar com o bem-estar de todos. Portanto, no sentido de que elevar as almas ao nosso Pai Celestial. E prosseguindo nessa longa pergunta, esqueceis, aliás, que um espírito dedicado a determinada arte na existência em que o conhecestes pode ter praticado outra em anterior existência? Aqui vamos parar para explicar que pode, é claro. Porque, pessoal, nós estamos vindo, nós todos, sem exceção, de longas jornadas espíritas ou não espíritas do passado remoto, e onde tivemos as mais diversas profissões ou ocupações. Então, nós não sabemos o que fomos no passado. Eu não sei se fui advogado, se fui dentista, se fui sapateiro,
Se fui preguiçoso, não sei o que fui. O que interessa é o presente com vistas ao futuro. Assim, prosseguem os espíritos, segundo o seu grau de adiantamento, pode ser que nenhuma delas, ou seja, nenhuma das encarnações, constituirá uma especialidade para ele. Porque nós temos que aprender de tudo que seja necessário para o desenvolvimento moral e espiritual da criatura. E eles concluem da seguinte forma: notai ainda isto, o que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, veja como os espíritos consideram aqui o nosso planeta, não passa de infantilidade comparado com o que há nos mundos mais adiantados. É verdade, pessoal. A arte nos mundos mais adiantados é qualquer coisa de maravilhosa. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala de um recanto lá em Nosso Lar, onde existem lugares apropriados para ouvir música. Então ele narra que tem muitos que vão assistir à música erudita, à música clássica. Outra multidão de espíritos vai assistir música popular, outros gostam de rock. Então, tudo tem o seu tempo certo. Cada um gosta daquilo, é natural, e aos poucos a pessoa vai mudando aquilo. Eu vou ser sincero, já gostei muito dessas músicas ruidosas. Hoje em dia não me interessa mais. Eu prefiro essa música sublime, essa música que encanta, como essa que nós ouvimos baixinho. Então, concluindo, como quereis que os espíritos que habitam esses mundos onde existem artes desconhecidas para vós admirem o que para eles não é mais que um trabalho escolar? Já o disse, eles examinam aquilo que pode provar progresso. É verdade, para os espíritos interessa sempre o progresso, a paz sobretudo. Então, nesses mundos superiores, a arte é muito mais desenvolvida que o nosso mundo. Não há comparação. Nesse bosque onde André Luiz fala, a música sublime encanta. E, de fato, pessoal, esta música ela é muito agradável. Vamos seguir? 566A. Concebemos que assim deve ser para com os espíritos bastante adiantados, pergunta de Kardec, mas falamos de espíritos mais vulgares, que não se elevaram ainda acima das coisas terrenas. E o nosso planeta, é claro, está carregado, lotado desses espíritos vulgares. Responde então os espíritos para Allan Kardec: para esses é diferente. Seu ponto de vista é mais limitado e podem admirar aquilo mesmo que admirais. Então, eles estão, como na grande maioria da nossa população, eles estão nessa fase assim, não é? Limitada bastante, e eles admiram essas coisas que nós também admiramos, né? Essa música simples, o rock, essas coisas. A arte para eles é essa arte assim, que não tem elevação, não é? Em todos os campos, na escrita, na poesia, enfim. É tudo apropriado ao desenvolvimento intelectual e moral de cada um. Prosseguindo, na pergunta 567, quis saber Kardec se os espíritos se imiscuem algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres. Respondem os espíritos. Os espíritos vulgares, veja bem, vulgares, são espíritos que não são maldosos, mas também não se interessam pela evolução. Como disseste, sim, estão incessantemente ao vosso redor, portanto, ao nosso redor, e tomam parte, às vezes, bastante ampla, bastante ativa naquilo que fazeis, segundo a sua natureza.
E é bom que o façam para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar as suas paixões. Portanto, esses espíritos muitas vezes são nossos amigos, não é? Que estão ao nosso lado, que querem nos ajudar. Isso é muito importante. Portanto, é bom que eles façam para nós no sentido que nos estimulem para melhorar os caminhos de nossa vida, ou para excitar ou então moderar as nossas paixões. São espíritos amigos. Allan Kardec fala, são amigos, familiares e protetores. Além do nosso anjo guardião, nós temos uma muito grande, uma porção de amigos, foram familiares do passado que às vezes nem lembramos mais, que gostam de nós, amigos que já deixaram o mundo material e que gostam de nós, eles têm os mesmos gostos, as mesmas simpatias, então eles estão ao nosso lado, nos assessorando. E daí Allan Kardec comenta o seguinte, os espíritos se ocupam das coisas deste mundo na razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Perfeitamente correto e natural. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de as considerar nos seus mínimos detalhes. Veja a diferença. Os espíritos superiores, eles conseguem ver numa determinada faculdade os seus detalhes mínimos, mas não o fazem senão na medida em que isso seja útil ao progresso. Porque se não tiver utilidade prática, os espíritos não se interessam. Eles só se interessam naquilo que pode elevar a pessoa a qual eles estão ligados. Os espíritos somente ligam essas coisas uma importância relativa às lembranças que ainda estão presentes em sua memória e às ideias materiais que ainda não foram extintas. É verdade, pessoal, isso aí é muito comum. Esses espíritos mais apegados à matéria, quando eles passam para outro lado, eles ainda conservam, assim, de forma rigorosa, em seu corpo perispiritual, as coisas da vida material. André Luiz fala no seu livro Nosso Lar, por exemplo, que muitos espíritos, quando chegam lá e passam a ser assistidos, eles pedem comida, eles querem comer, querem beber, querem fumar, enfim, todos aqueles hábitos comuns da nossa vida material, eles têm lá no outro lado. Não vamos pensar que a gente chega lá e vira santo, não. A vida segue o seu curso normal e somente aos poucos, depois de muita instrução, de muito acompanhamento, é que eles vão se desligando da comida, das coisas materiais. Isso fica bem claro, tá bom? Vamos em frente. Aqui é o seguinte, pessoal. Seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, estão constantemente ao nosso redor. É isso que nós falamos, pessoal. Eles estão ao nosso lado sempre. Quando a gente pensa assim, eu estou sozinho, não, nós nunca estamos sozinhos. Sempre tem alguém que nos ama, que nos protege ou que nos quer mal, que nos quer levar para os atos atentórios ao bem-estar. Não, tudo depende de nós. Se nós pensarmos no bem, a gente atrai as coisas boas. Nos acompanham, nos veem e nos observam. Intrometem-se nas nossas reuniões, procuram-nos ou evitam-nos conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica nada tem com isso, é simplesmente um meio de comunicação, segundo vimos no tocante às causas da simpatia e da antipatia entre os espíritos. Portanto, não precisamos ser médiuns, porque
pelo nosso pensamento nós atraímos os bons ou os maus espíritos. Vamos em frente. Nas perguntas 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas em estado errante ou encarnado? Podem fazê-lo num e noutro estado, dizem os espíritos. Para certos espíritos errantes, essa é uma grande ocupação. Nós já falamos de espíritos errantes aqui e voltamos a tocar no assunto porque pessoas novas que ainda não nos assistirem podem não saber. Espírito errante, pessoal, é um estado onde fica o espírito aguardando uma nova encarnação, uma nova oportunidade. Então é chamado de errante, mas não de errante no sentido que perdeu o rumo. É errante no sentido de esperar uma nova oportunidade. Então, esses espíritos, eles cumprem com suas obrigações, com seus deveres, etc., e isso para eles é uma ocupação. Estão lá no outro lado da vida, eles não têm o problema de ordem material para trabalhar, mas eles têm o trabalho espiritual. E essa é a ocupação deles. 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Respondem os espíritos, são tão variadas que seria impossível descrevê-las. É verdade, não precisa ser um profundo conhecedor de espiritismo. No plano espiritual, assim como no nosso plano, existem as mais diversas funções. Um médico, por exemplo, ele é médico, mas tem um monte de especialidade. Engenheiro tem uma porção de especialidades, advogado tem uma porção de especialidades, e assim em todos os ramos das nossas ocupações materiais. Então, no espaço, nesses mundos superiores, nas colônias espirituais, o desenvolvimento é muito grande nessas colônias avançadas como o nosso lar. Portanto, o trabalho lá tem proporções que a gente nem imagina. São muitos, assim, de uma determinada função, dá para ter outras funções anexas a essa. É muito importante isso. E daí Allan Kardec comenta o seguinte, que as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Ponto pacífico. Seja como espírito, seja como homem, são encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos num círculo de ideias mais ou menos amplo, mais ou menos especial, de preparar as vias para alguns acontecimentos, de velar pela realização de certas coisas. É por isso, pessoal, que muitas vezes os grandes invenções que o homem diz, nossa, eu descobri isso, podem ter certeza que houve intervenção do mundo espiritual que colocou na mente desse homem a ideia de fazer tal ou qual projeto. Isso não tem dúvida nenhuma. A missão desses espíritos é desenvolver em nós o germe do progresso. Então, uma pessoa de boa vontade, ela pensa, eu gostaria tanto de ser professor, e esquece. Até que, num determinado momento, os espíritos que auxiliam essa pessoa e que veem nela a boa vontade de querer ser um professor, elas incutem na mente dele, começam a prepará-lo para que ele se sinta fortificado. Ele diz, eu vou ser professor. E vai fazer as escolas necessárias para ser um professor, um médico, etc. Alguns têm missões mais restritas, quer dizer, menos importantes, e de certa maneira pessoais ou inteiramente locais, trabalham em determinados locais, como os de assistir os doentes, os agonizantes, os aflitos,
de velar pelos que estão sob sua proteção, de guias, de dirigi-los pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesses a resguardar, seja no mundo físico ou no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira por que desempenha a sua tarefa. Então, nós sabemos, assim como no mundo material as funções são inúmeras, no mundo espiritual, então, isso acontece também de forma quase que ilimitada. Comentário de Kardec. Vamos em frente? Mas antes, vejamos esses espíritos que velam por nós. Não estamos sozinhos. Espíritos amigos acompanham nossos passos e atendem às nossas carências, correspondendo às nossas vibrações. Então, nós vemos aqui uma pessoa, né, triste, vai ver que está meditando na vida, o que eu vou fazer? E o espírito que ama essa pessoa por algum motivo no passado, ele vem e procura ajudá-la, acalmá-la, orientá-la. É assim, são os espíritos protetores, pode ser o nosso anjo guardião também. Isso é muito bonito, pessoal, a gente conhecer esses detalhes da vida dos espíritos. E agora, pessoal, nós vamos terminar, como sempre, com a nossa mensagem evangélica. É mensagem de carinho, de amor que nós destinamos para todos vocês. Diz Emmanuel: 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor. Nosso querido e venerando Espírito Emmanuel, que durante tantos e tantos anos teve uma participação muito ativa no setor da educação moral e também científica, porque Emmanuel tem livros extraordinários sobre problemas científicos de nossa vida. Bem, pessoal, era essa a mensagem que nós tínhamos a transmitir. Nós amamos vocês, queremos ver todos vocês felizes. E, pessoal, tem o seguinte: eu peço que vocês não se esqueçam desse nosso humilde trabalho. Se inscrevam, divulguem esse trabalho. Vocês apertando o sininho lá, esse trabalho vai ser visto por muitas outras pessoas. E então vão ver esse trabalho, o Espiritismo vai ser divulgado. Não eu não sou ninguém. O Espiritismo que é importante, porque o Espiritismo ensina, educa, ele traz conhecimentos de um outro mundo, esse mundo que um dia nós vamos para lá. E quando nós formos, vamos preparados para assumirmos nesse mundo compromissos e prosseguirmos firmes. Então, muito obrigado por tudo. Fiquem na paz de Deus e nos encontramos